Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. E hoje, aqui no canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de geografia e atualidades do YouTube, venho trazer uma videoaula apresentando alguns aspectos políticos, econômicos, geográficos ligados à questão da água no mundo, como também alguns desses aspectos ligados à realidade aqui no Brasil. Com vista a esta tela que você nos enxerga, que você nos acompanha, nós podemos já começar a ter alguns dados para despertar a atenção quando o assunto é a geopolítica da água. Pois vejam vocês, primeiro mito que nós temos que quebrar. Poxa, a quantidade de água no mundo, o volume de água no mundo está diminuindo? Não. O volume total de água do planeta, ele permanece exatamente o mesmo. Não está aumentando e não está diminuindo nenhuma gota. O que nós temos, na verdade, são mudanças de estado e mudanças de ambiente face ao movimento natural que as águas realizam na natureza em um processo que nós chamamos de ciclo hidrológico. Tá? Entretanto, é importante destacar que, quando se fala, entre aspas, a quantidade de água no mundo está acabando, a bem da verdade, nós estamos nos remetendo à quantidade de água potável, a quantidade de água limpa no mundo vem diminuindo, principalmente em razão de práticas humanas inadequadas ligadas ao seu uso, ligado ao seu manejo, ligado ao seu gerenciamento. Tudo bem em relação a isso? Então, este é o primeiro ponto que eu quero destacar a vocês. Bom, quando nós olhamos essa imagem aqui na nossa tela, fica muito claro para vocês que a maior parte da superfície do planeta é coberta por água, certo? O que daria a nós o entendimento assim, bom, se a maior parte do planeta é água, então a água é um assunto que não deve fazer parte do meu rol de preocupações. Entretanto, né, quando nós fazemos uma análise um pouquinho mais minuciosa apenas, nós já vamos ter um choque de realidade. Qual é esse choque? Dos 100% de toda a água existente no planeta, 97,5% é salgada, restando apenas 2,5% de água doce, certo? Então, primeiro ponto é esse, a maior parte descarta. Lembrando que a água doce, a água salgada, somente se viabiliza como potável depois de um processo, tá, de filtragem que nós chamamos de dessalinização. Processo esse que é lento, caro, certo? E o volume de água produzido é pequeno, né? Se considerarmos aí o total de tempo, o total de dinheiro, o total de energia despendidos para este processo, tá bom? Sendo viável somente em lugares onde não há uma outra forma de obtenção de água, tá? Então, quebrem aí a ideia de que posso poluir o quanto que quiser, tenho bastante oceano, que é só dessalinizar. Então, já descartem essa ideia. Retomando aqui. Então, dos 100% de água doce que restam, que na verdade é apenas 2,5% do total de água do planeta, nós já vamos ter um outro embate, um outro problema, uma outra barreira. 68,9% desta água está no seu estado sólido, acumulado nas geleiras, nas calotas polares. Logo, também não está de consumo imediato ao homem, ou disposição imediata ao consumo do homem. Restando apenas 31,10% de água doce no estado líquido. Bom, ainda sobra bastante, né? Só que daí vem o outro lado. De toda a água doce líquida que sobra, 96% está em lençóis freáticos, né? É a chamada água subterrânea, restando assim apenas 4% de água doce no estado líquido superficial. Então, esses dados por si só já bastam para nos chamar a atenção sobre a importância do uso racional da água e do desenvolvimento de políticas nacionais
e de políticas internacionais voltadas ao uso racional deste elemento da natureza essencial à vida biológica, à vida social e também à vida econômica. Porque, como nós já bem sabemos, a qualidade da vida ou a qualidade de vida de uma sociedade está intimamente ligada também à oferta e à qualidade de água servida à população. Tá? Quando nós falamos da sua distribuição, né, mais uma outra disparidade. 43% de toda a água doce no mundo, aí nos estados sólido e líquido, tá, são encontradas em apenas 5 países. Quais são eles? Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Entretanto, como nós vamos ver agora nessa tabela, que ocorre no Brasil, mas não obstante desses outros países, nós vamos ver também o quê? Uma distribuição desigual da água, certo? Quando nós olhamos, por exemplo, o Brasil, o país que mais tem água doce no mundo, 13%. Poderíamos nos colocar, bom, estamos numa condição confortável. Não, não estamos numa condição confortável. Primeiro, que 68,5% da água do Brasil é encontrada na região norte. Região norte que tem apenas 4,1 habitantes por quilômetro quadrado. Em contrapartida, o sudeste, que tem a maior concentração populacional do país, concentra apenas 6% de toda a água doce do país. Então, vejam vocês que nós já temos aqui algumas disparidades quanto à distribuição deste elemento natural pelo espaço e a distribuição da população pelo território, né? Ou seja, onde eu tenho a maior demanda por água para fins de energia hidrelétrica, para fins de abastecimento urbano, abastecimento industrial, abastecimento agrícola, não é necessariamente onde eu tenho mais água, né? Então, fica aí já a primeira observação. E o outro ponto é que em boa parte dos municípios brasileiros, e aí eu vou comentar com vocês mais adiante, nós vamos ter uma rede, uma estrutura bastante precária no que diz respeito à distribuição da água, coleta do esgoto, tratamento desse esgoto, ou seja, quando o assunto é saneamento básico, certo? Quando nós consideramos aqui a distribuição da água por uso, tá? No mundo e no Brasil, nós vamos ter uma sobreposição de realidades e de números. A agricultura ou agronegócio, a agropecuária, representando cerca de 70% do consumo de água, a indústria, representando cerca de 22%, e o uso doméstico, 8%. E aqui eu quero fazer uma observação reflexiva sobre essa demanda da água. Muito se fala em economia de água de uma forma justa, de uma forma necessária. Entretanto, foca-se a economia muito no setor doméstico, no ambiente doméstico. Mas o ambiente rural, o agronegócio, muito pouco é cobrado para ter um uso racional de água. Então, as campanhas de economia de água, além de focar no setor industrial, além de focar no ambiente doméstico, também deveriam focar onde? No setor, no ambiente que mais consome, que é o agronegócio, que no caso brasileiro, nós já bem sabemos, a regulamentação ela é muito vazia, ela é muito pouco intensa, pouco cobrada, apesar de termos até uma legislação sobre isso, tá? A cobrança da água ela não é existente e isso acaba gerando um cenário para muito desperdício. E nós, nas nossas casas, além de diminuir o tempo do banho, reutilizar a água da máquina e tudo aquilo que nós já sabemos que diminui o desperdício, né? Nós podemos também, de uma forma inteligente, responsável, diminuir o desperdício de alimentos. Porque quando eu diminuo o desperdício de alimentos, eu diminuo a pressão exercida no segmento que tem a maior demanda por água. E aqui, caminhando para a parte final, um dado muito preocupante, que é o saneamento básico no Brasil, né?
Então, quando nós falamos aqui, eu vou pegar só 2 elementos do saneamento básico, tá? Eu vou deixar nesse momento aqui o lixo de fora, tá? Então, eu vou considerar a água e o esgoto. No Brasil, somente 83% dos domicílios têm acesso à água potável. 83,3%. Alguém pode me dizer assim, poxa, professor, esse número ele não é tão ruim. Eu não diria que ele não é tão ruim. Eu digo que este número é péssimo. Por quê? Um bom número seria 100%. Ou seja, todas as pessoas tendo o direito básico à água de qualidade e em quantidade satisfatória. E quando regionalizamos esses números, vamos encontrar ainda uma realidade muito pior, tá? Quando comparamos, por exemplo, Norte e Nordeste com o Centro-Sul do Brasil. Norte e Nordeste tendo números piores ainda, certo? Em especial nas áreas rurais e nas periferias das grandes cidades. Tá? Quando o assunto é saneamento básico, um outro dado preocupante: 50% dos domicílios do Brasil têm sistemas de coleta de esgoto. Tá? Da população brasileira tem acesso a esse sistema de coleta de esgoto, enquanto que metade não. O esgoto é lançado in natura em rios, diretamente da casa para os rios, ou lançado a céu aberto. E nós já bem sabemos, né, que o saneamento básico precário é um dos fatores mais responsáveis, um dos fatores de maior peso para a ocorrência de doenças, afastamento de pessoas do trabalho, redução da longevidade, piora na evolução do IDH, tá? E, mais uma vez, as regiões Norte e Nordeste também apresentam os piores indicadores de esgoto, ou seja, de uma forma geral, o saneamento básico. Assim sendo, eu quero finalizar a aula fazendo aqui, relembrando a equação 1:4. Segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, para cada $1 ou R$1 ou uma parte de qualquer moeda que seja, investidas, não é gasto, investida em saneamento básico, outras 4 são economizadas em sistema previdenciário, em saúde pública, ou seja, em outras cadeias econômicas, em outras esferas, em outros circuitos econômicos e políticos. Por isso fica a dica. É muito mais inteligente, barato e estratégico economizar, prevenir, do que ter que remediar, do que ter que enfrentar as consequências e os desdobramentos disso tudo. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado e assim nós encerramos essa videoaula. Um super beijo a todos, se inscrevam, deixem o seu like e compartilhem. GeoExplica, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. Beijos e até mais!